Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo vamos falar de um assunto muito importante, que é a obesidade infantil. Você sabia que a obesidade infantil afeta milhões de crianças no Brasil e no mundo? E que ela pode trazer riscos para a saúde física e mental das crianças? Pois é, por isso é fundamental que nós, os responsáveis, estejamos atentos e cientes a esse problema e entendamos como podemos preveni-lo e combatê-lo. Antes, dá um like e ative o sininho. Obrigado. Mas afinal, o que é a obesidade infantil? A obesidade infantil é caracterizada pelo excesso de gordura corporal em crianças de até 12 anos, sendo considerado sobrepeso quando o peso da criança está no mínimo 15% acima do peso de referência para a sua idade. O diagnóstico também pode ser realizado através do IMC, Índice de Massa Corporal, que é um índice que relaciona o peso à altura. Para saber se a criança está com sobrepeso ou obesidade, é preciso consultar uma tabela de idade e sexo que apresenta o percentual conforme o IMC calculado. A obesidade infantil é um problema grave que vem aumentando nas últimas décadas em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, em parceria com a Imperial College de Londres, em 2022 já temos mais crianças obesas do que abaixo do peso no mundo. No Brasil, segundo o IBGE, 1 em cada 3 crianças de 5 a 9 anos estão acima do peso. Esses números são alarmantes e mostram que a obesidade infantil é uma epidemia que precisa ser enfrentada com urgência. Alguns fatores atuais, sendo os principais que contribuem para a obesidade infantil, incluem o sedentarismo, a má alimentação e o tempo de sono insuficiente. O sedentarismo é um problema crescente entre as crianças, que passam cada vez mais tempo em frente às telas de televisão, computadores, videogames e smartphones. O uso de dispositivos eletrônicos excessivo se tornou comum na rotina das crianças, muitas vezes estimulados pela necessidade de inclusão devido à era digital que vivemos hoje em dia, e por estímulo dos pais ou responsáveis também, devido à praticidade de oferecer entretenimento instantâneo, sendo uma recompensa muitas vezes, para compensar a ausência devido ao trabalho ou falta de tempo, nesses dias corridos que a sociedade acaba impondo. Claro, com todo o respeito e educação, também tem aqueles pais ou responsáveis que preferem o caminho mais fácil e conveniente, ocupando o tempo das crianças no entretenimento dos eletrônicos, do que ter que interagir com elas de outras formas. Isso é um dos grandes fatores que também levam ao sedentarismo, tornando o corpo da criança inerte, quando deveriam estar gastando energia com brincadeiras comuns de crianças que trazem um gasto energético alto. E sabemos que energia, criança tem de sobra. Podemos observar como uma coisa acaba levando a outra, tornando uma rotina difícil de quebrar. O sedentarismo infantil pode ser causado por mais fatores, como a falta de espaços públicos seguros para brincar e a insegurança que vivemos no dia a dia. Isso leva de volta aos eletrônicos, fazendo com que os pais prefiram, para manter os filhos entretidos na segurança do lar. A falta de incentivo na prática de atividades físicas é outro fator que também precisa ser observado. É fundamental incentivar as crianças a praticarem atividades físicas regularmente, pelo menos 60 minutos por dia. Pode ser brincar no parque, andar de bicicleta, jogar bola, nadar ou dançar. O importante é se movimentar e se divertir, sendo criança. A má alimentação é outro fator importante, com muitas crianças consumindo alimentos ricos em açúcar, gordura e sódio, alimentos processados e ultraprocessados, refrigerantes e sucos artificiais. É muito comum optarmos por pratos prontos e práticos, com sabores realçados. Nos poupa tempo, oferecem ótimo sabor, porém é tudo aquilo que você não deveria comer, para o bem do seu organismo, e principalmente para o bem do organismo do seu filho.
salvo algum momento pontual, mas bem pontual, e bem longe de ser uma rotina alimentar. Para evitar a obesidade infantil, é importante que as crianças tenham uma alimentação saudável e balanceada, rica em frutas, verduras, legumes, cereais integrais, carnes magras, leites e derivados. O tempo de sono insuficiente também contribui muito para a obesidade infantil, uma vez que o sono adequado é importante para o metabolismo e a regulação do apetite. A falta de sono pode afetar o equilíbrio hormonal do corpo, aumentando a produção de grelina, um hormônio que estimula o apetite, e diminuindo a produção de leptina, um hormônio que suprime o apetite. Além disso, a privação do sono pode levar a mudanças no metabolismo da glicose e da insulina, aumentando o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Os celulares e videogames contribuem muito atualmente para os sonos desregulados e sem rotina. Muito comum as crianças ficarem acordadas até tarde devido a isso, ou até trocarem a noite pelo dia, muitas vezes por permissão dos pais ou responsáveis, sendo uma atitude inadequada, ou por descuido de não se atentarem a esse tipo de comportamento do filho. Isso irá contribuir para a obesidade dado aos distúrbios que o organismo irá sofrer. A obesidade infantil também pode ser decorrente de fatores genéticos e hormonais. Algumas crianças têm maior predisposição para ganhar peso, por causa da herança familiar ou de distúrbios hormonais que afetam o metabolismo ou o apetite. Nesses casos, é importante consultar um médico endocrinologista pediátrico para avaliar a situação e indicar o melhor tratamento. A obesidade infantil pode levar a diversas doenças, tanto no curto quanto no longo prazo, como doenças cardiovasculares como hipertensão arterial, colesterol alto e diabetes tipo 2, doenças respiratórias como asma e apneia do sono, doenças ortopédicas como problemas de coluna ou joelhos, doenças hepáticas como esteatose hepática, gordura no fígado, doenças renais como cálculos renais e insuficiência renal, doenças psicológicas como depressão, ansiedade e baixa autoestima, câncer, especialmente de mama, cólon e próstata. Além disso, a obesidade infantil pode prejudicar o desenvolvimento físico e intelectual das crianças, afetando seu rendimento escolar e social. As crianças obesas podem sofrer bullying ou discriminação por causa do seu peso e ter dificuldades para se relacionar com os colegas ou fazer amigos. Portanto, precisamos nos atentar e praticar uma rotina mais equilibrada para as nossas crianças, estimulando o que é saudável e sustentável, evitando o prático e conveniente, que não são adequados à saúde das crianças, e limitando o que em excesso pode trazer malefícios. Sabemos que não é fácil, e não se constrói isso da noite para o dia, mas é preciso força de vontade e insistência, para que seja moldado no tempo certo. Agora cabe a você, o responsável, se cobrar e colocar em prática como ideais, necessários para evitar a obesidade infantil e trazer saúde e bem-estar para os filhos. Entenda, no futuro ele irá te agradecer. Espero muito que esse vídeo tenha contribuído e alertado a obesidade infantil. Para finalizar, clica no joinha e se inscreve. Obrigado, senhores!